Olá, amigos, boa noite a todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós iremos estar estudando Mateus capítulo 19. É um capítulo polêmico, né, muito discutido. Vai falar sobre o repúdio, o divórcio, segundo casamento, se é permitido ou não. Algumas pessoas têm dúvida acerca desse assunto mediante a tantas interpretações, mas é necessário nós olharmos o texto bíblico dentro de uma análise bíblica, dentro de uma análise linguística, de uma análise cultural. Então hoje nós iremos estar estudando este capítulo, talvez não ele todo, mas iremos dar continuidade, porque temos algumas histórias, né, alguns episódios que acontecem dentro desse capítulo. Os fariseus chegam, questionam Jesus. Você tem ali Jesus abençoando as criancinhas, o episódio do jovem rico, do príncipe, que chega até Jesus perguntando acerca do que é preciso para ser salvo. Então nós vamos fazer algumas análises acerca deste capítulo. Mateus capítulo 19. O texto começa dizendo assim, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Primeira questão aqui que nós podemos analisar é a parte geográfica que o capítulo vai trazer. Nada na Bíblia, amigos, está por acaso. Lemos no versículo 1 que Jesus saiu da Galileia, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia além do Jordão. Esse território além do Jordão ficava a região da Pérea. Herodes, né, ele era o tetrarca, Herodes tetrarca dessa região. O território dele era Galileia e Pérea. Por isso que há um episódio no julgamento de Jesus, o qual Pilatos, né, sabe que Herodes está ali na região e manda Jesus até Herodes, para que Herodes possa fazer o julgamento, pois Pilatos sabe que Jesus viera da Galileia, né, viveu na Galileia, cresceu ali naquela região. Então ele envia para Herodes. E nós sabemos a história de Herodes. Né? Herodes havia ficado com a esposa de seu irmão Filipe. João Batista o denunciava, dizia que isso era errado, né? Que ele estava em pecado. Herodias, esposa de Herodes, né? Se sentiu incomodada com a pregação de João Batista, mesmo sabendo que está errado. Então houve aquele episódio, né, que ele manda Herodes estar aniversariando, ela manda a filha dela dançar, ela dança, ele promete fazer o que ela pedir, e a filha dela, né, a mando de Herodias, pede a cabeça de João Batista. João Batista é encarcerado e Herodes cumpre a sua promessa. E agora os judeus, aproveitando que Jesus estava naquela região, queria experimentar Jesus. Queria colocar Jesus em uma situação complicada contra o governo da época. E Eusébio de Cesareia, ele vai dizer que Herodes também havia abandonado sua esposa, era casado com o rei Aretas. Havia abandonado sua esposa, repudiado sua esposa, pegado a esposa do seu irmão. Que situação, não é? E agora eles estavam aqui tentando colocar Jesus à prova. E eles chegaram com essa pergunta:
é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Será que pode um homem abandonar sua esposa por qualquer motivo? Na época existiam algumas escolas literárias, né? Shammai, Hillel, alguns com método literal, né? E outros com método alegórico. Alguns diziam que não, apenas se ocorresse alguma coisa muito feio, né? No caso aqui o texto, relação sexual ilícita, porneia, e outras coisas mais, né? Eles tinham ali os seus pontos para que o marido pudesse repudiar sua esposa. Outros eram mais literal, né? Não, qualquer coisa, né? Se a mulher queimasse um arroz, um feijão, já podia se separar. Akiva, um judeu, ele dizia: se você olhasse para uma mulher e achasse ela mais bonita do que a sua, ali você já adulterou, então já poderia repudiar ela e casar com outra. Então existiam várias interpretações. Mas Jesus ele veio para mostrar o caminho certo. Na verdade, ele é o caminho. Então nós precisamos olhar para Jesus, olhar para os ensinamentos de Jesus, porque é isso que se baseia o cristianismo. Então a resposta de Jesus está no verso 4, ele vai dizer: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus foi enfático em sua resposta. Ele disse: olha, vocês não lêem o que está escrito lá na lei, né, o que Deus falou, né? Deus disse que Deus pegou o homem e a mulher, né? Fez homem e mulher e disse: por causa disso deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E o que Deus juntou, não separe o homem. Então Jesus disse que não, o homem não pode repudiar a sua mulher. Por quê? Porque se tornaram uma só carne. Essa palavra unirá, no grego, é kolafesetai, de kolaomai, significa colar, significa soldar, tornar uma só peça. Então o que Deus solda, o que Deus gruda, o que Deus junta, o homem não separe, não separe o homem. Essa palavra não separe o homem é imperativo. É uma ordem de Deus. Deus dizendo: não separe o homem. Algumas pessoas argumentam dizendo: o que Deus junta, o homem não separa. Né? Então, se o meu casamento não deu certo, é porque não foi Deus que juntou, porque a Bíblia diz, né, o que o Deus junta, o homem não separa. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz foi: o que Deus juntou, o homem não separe. E o que Deus juntou? O casamento, a aliança. Então a resposta de Jesus foi não. No verso 7, os fariseus falaram, né? Então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Jesus aqui já corrige eles no verso 8. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o início. Quero destacar aqui 2 pontos. A questão do casamento. O casamento, ele é um presente de Deus, né, para a humanidade. Ele nasce
de uma necessidade. É um presente de Deus que nasce de uma necessidade. Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma ajudadora, uma auxiliadora que lhe seja idônea. O homem é a imagem e semelhança de Deus, assim como a mulher. Ambos são capacitados para viverem essa união. Seres diferentes. O homem foi criado por, a mulher foi criada da costela de Adão. Então, Deus cria essa união e dá para o homem, cria a mulher e dá para o homem para ser suporte, para que os dois possam estar fortes, unidos. Sabe, amigos, Deus não criou o homem, a mulher do pé para que o homem pisasse nela. Nem criou a mulher da cabeça para que mandasse no homem, mas criou da costela para que ambos andassem lado a lado. E casamento é um presente para cá, para essa terra. A Bíblia vai dizer que no reino de Deus ninguém case nem se dá em casamento. Então é um presente para cá, para essa terra. É um presente de Deus. Deus nos deu e disse: olha, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Ou seja, é um presente de Deus eu e você ser pai, mãe. Então, precisamos valorizar esse matrimônio, esse presente. O texto vai dizer que deixará o homem seu pai, sua mãe, e unirá a sua mulher. E se deixar não é abandonar, porque o mandamento diz que nós devemos honrar pai e mãe. A palavra casamento vem do latim, que deriva de casa. Tem até um ditado, né? Que diz: quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. O texto está dizendo que quando os dois se juntam, isso serve para mim e para você, né? Aqueles que são pai, que são mãe, né? Ou que são os que são filhos novos e estão pensando em um casamento. O texto bíblico nos mostra que quem casa, quer casa. Que o homem tem que deixar a casa do pai e da mãe e construir a sua família. A gente sabe que não dá certo, né? Morar junto atrapalha. Atrapalha, os dois têm que caminhar, têm que se desenvolver. Não é abandonar. Não é abandonar. E Jesus aqui corrige eles dizendo: olha, Moisés não mandou nada. Moisés permitiu. Mas o princípio não é esse. Não foi assim desde o princípio. E por que Moisés permitiu? Por causa da dureza do coração de vocês. Sabe, o princípio não é esse. E eles estavam vivendo isso. Vivendo a dureza de coração. Às vezes interpretamos a palavra de Deus, né, de outra maneira para moldar, né, as nossas ideias, para moldar a nossa vida. Mas nós temos que viver o princípio de Deus. Nós somos chamados para viver o princípio. E quando nós olhamos Deuteronômio capítulo 24, nós vemos ali Moisés falando sobre o casamento que estava acontecendo, a parte cultural da época. Na época, os homens estavam defamando suas mulheres. A pena para o adultério era pena de morte. Então alguns defamavam, outros mandavam matar a esposa. E por causa desses pecados, Moisés permitiu. Mas ele disse: olha, se você fizer isso, você não vai poder tornar a ser esposo dela novamente. Mesmo que o atual marido dela o abandone e ela fique solteira, mesmo que o atual marido dela morra, você não vai poder mais casar com ela, porque ela se tornou impura. Então a gente vê que não é algo lícito. Foi algo momentâneo,
por conta da situação. Foi que Moisés permitiu. E mandamento de Moisés não é mandamento de Deus. Existe uma história. A gente sabe, a gente estuda hermenêutica, a gente sabe que toda lei, né, ela tem ali a sua maneira de ser interpretada. E leis antigas têm que ser vista mediante o momento, a cultura, né? Então, no verso 9, Jesus vai dizer, eu porém vos digo, isso é que nos importa, né? Jesus vai dizer, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então Jesus vai dizer, né, que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita, comete adultério. Aqui nós temos duas palavras usadas no grego, porneia e mocheia. Algumas Bíblias vai traduzir as duas como adultério, mas isso é um equívoco, né? Adultério de fato é mocheia, mas a Bíblia ela vai trazer porneia como imoralidade, fornicação, prostituição, tudo que está fora de um casamento. Isso é porneia. Relação sexual dentro de um casamento é lícito. Relação sexual dentro do casamento é lícito. Uma pessoa é casada e tem relação fora, não é. Comete porneia, comete mocheia, cometeu adultério, porque é casado. Então aqui nós temos duas palavras, né? Mocheia e porneia. Então o que Jesus está dizendo aqui? Olha, Jesus vai tratar duas questões, certo? Que é o apostácio e o apolícia. Apostácio é da carta de divórcio, se divorciar. E apolio é abandonar. Então Jesus responde, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar, abandonar sua mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, aquele que repudiar, aquele que largar a mulher, né? Largar a sua mulher, não sendo, ou seja, se a situação não for porneia, relação sexual ilícita fora do casamento, e se casar com outra, comete adultério. Por quê? Porque se a pessoa é casado e larga sua mulher e procura outra, ele comete adultério. E quem casar com a repudiada, seja com aquela que foi deixada, que foi largada, que foi abandonada, e se casar com ela, comete adultério. Paulo vai dizer que a mulher está unida ao marido enquanto vive. Então, enquanto um vive, ali está a aliança eterna. Mas morrendo o marido, né, a mulher está livre para casar com outro. E vice-versa. A única coisa que é permitido é quando a pessoa é viúva. Aí pode se casar, mas enquanto um vive, está unido à lei. Né? Romanos vai tratar isso, Romanos 8. A igreja primitiva ela via esse texto como se uma pessoa é casado e a mulher adultéria, né? Ele pode se separar. Mas o princípio aqui de tudo é perdão. Interessante as conexões do capítulo, porque no capítulo 18 Jesus vai falar sobre o perdão. Até Pedro se levanta e pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7? Jesus disse, não digo até 7, mas digo 70 vezes 7. Ou seja, um número infinito, a graça, representando a graça de Deus acerca do perdão. Então, o princípio de tudo é perdoar. Mas se a pessoa insiste no adultério, se a pessoa não quer, a pessoa pode
se divorciar dessa pessoa, porém não existe segundo casamento. Jesus falou que só pode se repudiar e casar com outra se a situação for porneia, se a situação for relação sexual ilícita, fora de um casamento. Ou seja, se a pessoa é junta com alguém, né, ela está em pecado. Então o que ela tem que fazer? Ou ela casa, ou ela se separa. Se ela se separar, ela pode se casar com outra. Mas isso não é o caso de uma pessoa casada. Entende? Então Jesus disse, olha, se a situação não for porneia, aquele que é separar da sua mulher e casar com outra comete adultério. E quem casar com a divorciada comete adultério. Amigo, há um perigo muito grande acerca de uma interpretação o qual a pessoa diz que se uma das partes trair, a outra está livre. Isso não é o que o texto diz, que o texto diz que a parte inocente, quem casar com a parte inocente, também comete adultério. Porque os dois se separam, né? Se os dois se separam ali, em algum momento, se algum se relacionar, o outro vai adulterar, o outro vai estar livre. Então, em todas as maneiras, não há mandamento. Não há princípio. E o princípio é não se separe. Então, Jesus disse, se a situação não for porneia, aquele que se separar de sua mulher e casar com outra, comete adultério, está em adultério. E quem casar com ela também comete adultério. A interpretação da igreja acerca desse capítulo é esta. Só se a pessoa for junta, se a pessoa for junta, a pessoa pode separar e casar. Porque não há aliança. A aliança é o casamento. E o que Deus junta, casamento, o homem não separe. O homem não separe. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, o negócio é tão sério que os discípulos, né, mas lá embaixo, no versículo capítulo 19, o discípulo vai dizer assim, Senhor, se essa é a situação do homem com a mulher, então é bom nem casar. Jesus vai dizer, né? Mas esse mandamento, essa regra, não é todos que conseguem. Ele vai dizer, uns são eunucos por natureza, outros são eunucos porque lhe fizeram eunucos, outros são eunucos por causa do reino de Deus. Paulo vai dizer aqui, 1 Coríntios 7, 27. Estás casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procure casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. No verso 7, no versículo 1, ele vai dizer assim, quanto ao que vos escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, essa palavra impureza aqui é porneia. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, também semelhantemente a esposa ao seu marido. Paulo vai dizer que um deve negar o outro. Verso 10 ele vai dizer, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a se separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então, o texto é muito claro, né? No verso 6, 18, Paulo vai dizer que a gente deve fugir da impureza. Essa palavra impureza é porneia. No capítulo 7, verso 39, ele vai dizer, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor.
Ele vai dar um conselho, né? Todavia, será mais feliz permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também tem o Espírito de Deus. Em Romanos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 7, verso 2, ele vai dizer assim: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, vivendo ainda o marido, e unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, o texto é claro, não existe, né, segundo casamento. A Igreja Católica, ela sabe muito bem disso, eles só casam uma vez. Na verdade, eles têm todo um trabalho pastoral com as pessoas que estão nessa situação, né? E infelizmente vemos no meio evangélico, cristão, né, muitas pessoas se corrompendo mediante suas vontades, mediante os seus desejos, mediante a dureza dos seus corações. Mas cristianismo não é isso. Temos que aprender a ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Jesus, o ensinamento de Jesus, e andarmos nele, porque é vida, né? Os ensinamentos de Jesus é vida. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe